Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje estou aqui mais uma vez para continuar com este assunto que é Deus falando sobre si mesmo para você o conhecer. Sim, Deus, aquele que criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, poderia simplesmente, depois de criar tudo, principalmente a raça humana, poderia dizer: dane-se, eles é que se virem por lá. Ele poderia dizer isso e não se importar com ninguém, e não querer o bem de ninguém, ou não dar uma ajuda a ninguém, ou não fazer nada por ninguém. Ele poderia fazer muito bem isso, mas ele não fez isso em tempo algum. Pelo contrário, ele ajudou as pessoas, ele livrou as pessoas, ele abençoou, ele curou, ele libertou. Ele fez muitas coisas em benefício daquelas pessoas que ele criou, para aqueles a quem ele deu vida, respiração e tudo mais. Ele mandou chuva sobre justos e injustos e fez o sol nascer sobre justos e injustos também, porque ele se importa com as pessoas e não faz acepção de ninguém. Em tempo algum ele nunca fez isso e nem vai fazer. Então, esse é o Deus a quem você tem que conhecer hoje. E o Deus que você tem que conhecer é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Para ele fazer isso, para ele criar isso, ele teve que usar o seu poder, a sua palavra poderosa para criar todas as coisas. Então, é bom demais conhecer esse Deus, conhecer os atributos invisíveis dele, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Quando alguém conhece isso profundamente, essa pessoa é cheia da plenitude de Deus, do conhecimento de Deus. E isso eleva a pessoa a querer conhecer mais a Deus, prosseguir em conhecer. Esse tem que ser o objetivo da humanidade hoje, que infelizmente hoje vive sem Deus e sem esperança nesse mundo. É uma humanidade caída, é uma humanidade morta em seus delitos e pecados, é uma humanidade que não tem perspectiva de vida e futuro, porque não crê em Deus, não crê em Jesus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a realidade da humanidade hoje, que infelizmente renegou o soberano Senhor que o criou, que a criou com perfeição. Então, no meio de tudo isso, mesmo assim, Deus ainda tem a misericórdia. Ele age com misericórdia para com todos. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas isso é apenas um desejo, não é uma vontade. Então, diante disso, a pessoa que ouve falar de Deus, de Jesus, pela pregação do Evangelho, essa pessoa pode crer e viver em Deus através de Cristo Jesus. Assim, ela pode ter em sua vida o conhecimento de Deus, adquirir conhecimento de Deus. Conhecimento profundo, não superficial. Porque ninguém pode viver nesse mundo conhecendo a Deus só de ouvir falar. Isso é um erro. Você tem que ver Ele com seus próprios olhos. Esse é o conhecimento que você precisa ter, conhecimento de Deus. E Deus é poderoso. É esse Deus que você tem que conhecer. Ele não é um Deus fraco, inútil. Não, Ele é um Deus poderoso, que age em favor de todas as pessoas de forma eficaz. Ele opera, Ele realiza, Ele anunciou salvação para as pessoas através de Cristo Jesus. Então, esse é um Deus que se importa com as pessoas, mas
são as pessoas que hoje, ou melhor, são a maioria das pessoas de hoje, não se importam mais com Deus. Esse é o erro da humanidade que faz com que a humanidade esteja envolvida e enredada pelas abominações, pelos pecados. É uma geração corrupta e pervertida por causa disso, principalmente por causa do pecado, que é abundante na vida dessas pessoas. Mas Deus ainda continua o mesmo. Ele é aquele que é, que era e que há de vir para sempre. Ele não muda. Não há variação ou sombra de mudança nele em tempo algum. Quem mudou foi a humanidade, que se perdeu, se desviou de seu Criador. E as consequências disso acontecem todos os dias por aí no mundo. Dá para ver, dá para perceber, dá para notar claramente as más consequências do erro da humanidade não conhecer o seu Criador. Então eu vou ler aqui um texto que fala sobre o poder de Deus. O poder de Deus a quem você tem que conhecer. E eu espero que você conheça esse Deus. Então eu vou ler esse texto aqui que está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, que é uma cidade de um povo estrangeiro, um povo gentio, um povo que até então não conhecia a Deus. Não sabia nada sobre Jesus, sobre o Evangelho, essas coisas. Mas quando Paulo foi lá e pregou o Evangelho na cidade, muitas pessoas se converteram, creram, se arrependeram e conheceram um Deus vivo e verdadeiro. E principalmente Cristo Jesus, o Salvador. Eles conheceram isso aí. Então é para essas pessoas que Paulo está falando aqui. Mas o que ele fala serve para você hoje, serve para todos, porque ele está falando sobre o poder de Deus. E o texto está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, Deus, a quem você tem que conhecer, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você possa pedir a ele. Se você pedir sabedoria, ele pode te dar infinitamente mais do que sabedoria. Se você pedir a ele uma cura, um emprego ou qualquer outro pedido que você possa fazer, ele pode fazer infinitamente mais do que você pediu. Essa é a realidade. O poder dele não há limites. Nada impede ele de agir de forma poderosa na sua vida. E ele pode também fazer muito mais do que você possa pensar, porque é isso que está escrito. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, o nosso pensamento, o seu pensamento e o meu pensamento, podem pensar que Deus pode fazer muitas coisas. Só que o que Deus é capaz de fazer excede todo o nosso modo de pensar, porque ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos. Então ele é poderoso demais para agir em nossas vidas, para agir de forma eficaz em nossas vidas, manifestando o seu poder, a sua graça, o seu amor. Ele faz essas coisas. Então é esse Deus que você deve conhecer profundamente. Não apenas para ficar pedindo ou pensando, mas para reconhecer ele como o Deus vivo e verdadeiro, o Deus a quem você deve honrar, amar acima de todas as coisas, se humilhar sobre a poderosa mão dele, para que ele em tempo oportuno possa te exaltar. É dessa forma que você tem que conhecer ele.
Assim Ele vai agir na sua vida e vai fazer infinitamente mais do que tudo quanto você possa pedir ou pensar, conforme o poder dele que vai agir de forma eficaz na sua vida, vai operar de forma eficaz na sua vida. Isso já acontece com milhões de pessoas hoje. Milhões de pessoas podem testemunhar isso. Mas se isso acontecer com você, você vai ser mais um a testemunhar isso diariamente, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você possa pedir ou pensar. E isso serve para qualquer pessoa. Então, é com essas palavras que eu estou te estimulando, te encorajando a que você conheça o Deus vivo e verdadeiro. Para que você possa deixar os ídolos, para que você possa deixar o mundo e pecado para trás, deixar as coisas terrenas, parar de se envolver com os negócios dessa vida, não querer acumular riquezas, coisas perecíveis, não fique ajuntando para si coisas efêmeras e passageiras, mas queira o conhecimento de Deus, queira conhecer a Deus. O conhecimento de Deus em sua vida é algo eterno, que não vai passar e nem vai mudar nunca, mas vai te enriquecer. Ser rico para com Deus é ter o conhecimento de Deus. Essa é a maior riqueza que o ser humano pode ter na sua vida. Muitos já têm isso, estão satisfeitos, estão alegres, agradecem a Deus, louvam a Deus, porque Deus manifestou-se a cada uma dessas pessoas e Deus se deu a conhecer essas pessoas. E eles conheceram Deus. E isso pode acontecer com você também. É só você querer que isso vai acontecer. Então, é melhor para a sua vida você querer conhecer a Deus. E quando você conhecer a Deus, toda a plenitude de Deus vai estar em sua vida. Com certeza. Porque aquele a quem Deus fala, se revela e se manifesta, é tomado por toda a plenitude de Deus, com certeza. E essa pessoa fica transbordando da graça de Deus, do amor, do conhecimento, da pureza, da fidelidade e de todos os atributos que Deus possa ter, vão estar na vida dessa pessoa. E essa pessoa vai estar plena, vai estar satisfeita, vai estar com os olhos iluminados, vai ter uma mente com sensatez, vai ter uma consciência pura, vai ter uma perspectiva de vida e futuro, vai ter uma viva esperança em sua vida. E assim ela vai viver nesse mundo. E mesmo que ela esteja no meio de uma geração corrupta e pervertida, ela vai resplandecer como luzeiros no mundo. Ela vai ter uma vida exemplar, porque o conhecimento de Deus vai gerar isso na vida dela. E isso é muito importante para a sua vida hoje, para que você conheça a Deus. Então, você já tem esse estímulo dado a você hoje, para que você conheça a Deus. Agora, você tem que dar valor a isso. O interesse de querer conhecer a Deus tem que partir de você, espontaneamente, voluntariamente. E espero que isso aconteça sim, para que você possa conhecer a Deus, conhecer a Cristo Jesus e que eles possam fazer morada em sua vida todos os dias. Assim você vai estar para sempre com Deus e Deus vai estar fazendo morada em sua vida, porque a sua vida será o templo, o santuário de Deus em você, onde o Espírito Santo vai habitar na sua vida, como já habita em milhares de pessoas hoje, pelo mundo afora aí. Essa é a realidade que acontece na vida daquele que conhece a Deus. Então eu espero que você conheça a Deus. Deus está te falando isso claramente. Ele está querendo que você o conheça, mas é você que tem que querer também conhecer a Deus. Assim você vai o conhecer e vai viver
com Ele. Bons resultados vão acontecer na vida de todo aquele que conhecer a Deus. E é por isso que eu continuo aqui. E esse foi mais um vídeo onde eu quis falar sobre isso para você. Para que assim você possa conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Ele é aquele que te ama incondicionalmente e enviou seu Filho Jesus para te salvar e poder viver com você todos os dias. Então eu espero que você conheça Deus hoje. Faça isso agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.